olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Aleluia, Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, aleluia, em Jesus me escondi. É verdade, e Deus. E agora me seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, me alegro agora em sua luz. Tão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, esse louvor, ele tem um refrão que é a verdade. Nenhum de nós queria ser crente, né? Como a palavra de Deus diz que até o diabo é crente. Mas nenhum de nós queria ser seguidor de Cristo, muito menos ter compromisso, né? Como nós estamos aqui para trazer a palavra, a gente sai para levar a Santa Ceia, evangelizar. Tem pessoas que não querem compromisso com o Senhor. Mas, irmãos, olha o que fala aqui, ó. Mais um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Sabe o que é a espada da lei? Quando a gente está fora dos padrões do mundo, a gente é castigado pela lei da terra. Então, tem pessoas que é preso, outros preso, outros esse negócio que você vai ser testemunha, às vezes levanta falso testemunho, às vezes a pessoa é caluniada, né? Você é testemunha. Né? E às vezes também as pessoas, quando a gente sente que o pecado está em nós e nós precisamos de Jesus e nós corremos para um lado e para o outro, não vemos solução, então diz assim, vi sobre mim a espada da lei. É uma palavrinha que Deus quer falar. Quando as pessoas querem que a lei da terra faça justiça com nós, entendeu?
que a gente seja castigado pela justiça da terra. Mas quando, aqui diz, quando eu vi a espada da lei sobre mim, aonde é que nós vamos se esconder? Aonde é que nós vamos buscar socorro? Apressado fugi. E em Jesus me escondi, um abrigo seguro nele achei. Amém? Então o Senhor, Ele nessa tarde está sendo um abrigo seguro na minha vida e na sua vida. Quem estiver assistindo, não repare que eu sei que vai ter pessoas que vão ver esse vídeo. Eu estou aqui sentadinha no chão porque dois tripés e o diabo quebrou lá, mas vou mandar arrumar. E a gente ficava mais sentada, mas aquilo vai dar para fazer a obra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nessa tarde, nós vamos ouvir a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas era um médico, né? O doutor Lucas, né? Lucas era um seguidor de Jesus, mas ele também era médico, né? Mas ele colocava em primeiro lugar, não era a faculdade dele, era o reino de Deus, amém? A sabedoria, os milagres, ele via o que faziam para que as pessoas chegassem até ele. Posso começar a ler? Jesus cura um paralítico. Jesus, olha, mas Gedalva, essa tarde já receba a vitória, amém? Em nome de Jesus da cura. Um dia Jesus estava ensinando alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam assentados dele. E eles tinham vindo de toda a cidade da Galileia, da Judéia, também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Gente, observe esse versículo, viu? O poder do Senhor, que é Deus, Criador dos céus e da terra, estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Não era Jesus que tinha o poder de Deus que estava sobre Jesus. Amém? Amém. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama, estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado e fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua casa, na frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecado, só Deus tem esse poder. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse o paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama, vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, e louvavam a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa que vimos hoje. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, eu creio que nessa tarde o Senhor vai fazer milagre neste lugar. Amém. Não porque, Deus, nós somos santos, não, mas o poder de Deus está sobre nós. Amém.
Em nome de Jesus, manifesta o teu poder de cura neste lugar, o teu poder de libertação, o teu poder, aleluia, canta lá manachaia de acusação. Deus, em nome de Jesus, talvez alguém vai assistir esse vídeo e precisa também ouvir essa palavra, que o Espírito Santo de Deus vá onde eu não posso ir, que o Espírito Santo de Deus entre onde nós não podemos entrar e que nós também venhamos dar ouvido para essa palavra. Abra nossa mente, abra o nosso coração, que essa palavra caia numa boa terra e venha, meu Deus, dar fruto em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estou tossindo, mas não estou gripada, não. Por isso que eu também coloquei a máscara, mas eu não estou gripada, não. É porque de vez em quando a gente tá, né, tosse. Mas mesmo que tivesse, né? Maior é Deus e o poder de Deus está nessa tarde aqui. Quem crê, amém? Dê glória a Deus, amém? Deus, aleluia. Irmãos, irmãs, irmão, né? Que tem um irmão aqui. Eu estava meditando sobre um determinado assunto. O Espírito Santo de Deus falou 2 palavras comigo. E quando foi depois, Jesus disse assim, irmãos, porque você sabe que a nossa igreja é muito pobre, é humilde, e às vezes vem cesta básica de São Paulo, pessoas que mandam, não é todo mês, mas quando vem a gente doa. Mas tem pessoas que querem a cesta e não quer o abençoador. Aí, o que aconteceu hoje? Eu falei para Deus, Deus, o que é certo? O certo era eu ter uma carreta de cesta básica e sair na Palmeira dos Índios, com o microfone, chegava sem nenhuma, né? E eu disse assim, Senhor, por que as pessoas, para receber a bênção, elas correm, mas para te buscar elas encontram tanta dificuldade? Foi essa palavra que eu fiquei hoje perguntando para Deus. Sabe, irmãos, eu tenho falado, irmã Gedalva, para a irmã Valéria ontem à tarde, se Deus disser assim, olha, fica você e a Valéria, vai evangelizar numa casa, vai em outra, vai para o mato, vão orar lá no monte. O que Deus mandar fazer, eu faço. Eu digo, eis-me aqui, Senhor. Amém. Mas tem pessoas que colocam obstáculo. Eu não vou hoje para a igreja, não por causa da senhora, que a senhora hoje não está bem. Eu conheço a senhora. Eu estou com a cabeça doendo, não vou para a igreja. Uma dor de barriga, tudo bem, eu concordo, porque a gente pode estar ali e às vezes nem dá tempo de correr, né? Verdade. Mas se você está com uma dor na cabeça, está passando mal, a igreja é um hospital. Olha aqui, diz que o poder, a unção da cura estava sobre Jesus. Jesus estava revestido de poder, revestido de unção para abençoar, aleluia. E nessa tarde, esse Jesus está aqui no nosso meio, aleluia. Amém. Glória a Deus. E aí, irmãos, quando ele recebeu essa unção para curar, né, esse paralítico, né, a Bíblia diz que alguns homens, né, aí diz aqui, um dia Jesus estava e alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados perto dele. E ele tinha vindo de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre Jesus para que ele curasse os doentes. É Mateus 5,17 diante. Então, o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. As pessoas corriam atrás das curas. As pessoas corriam atrás da bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. E alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estava querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Irmãos, sabe o que é
o Mateus é uma criança, a irmã Gedalva, a irmã Valéria, nós pegar um paralítico, estou dizendo nós com saúde, eu estou dando um exemplo aqui, pego numa cabeça, no outro, a gente quer ver esse meu irmão curado, nós vamos levá-lo até Jesus, porque nós sabemos, irmão, que é Jesus quem cura. Mas, pastora Elza, Jesus só cura se levar na igreja? Não! A Bíblia diz que Jesus, ele ia em todos os lugares, e aqui era uma casa. E eles desestelharam para descer o paralítico. E será, Deus dizia nessa tarde para mim, será que eu e você tem esse amor pelo reino de Deus? De nós, aleluia, fazer sacrifício pelo nosso irmão, porque o maior mandamento de Deus é amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo é a irmã Gedalva agora à tarde, o meu próximo é a irmã Valéria agora à tarde, o meu próximo é o Mateus agora à tarde. Mas se aparecer diante de nós uma pessoa enferma e Deus disser, coloque a mão nela, ela é meu próximo, porque foi Jesus que colocou ela na minha vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas para isso nós temos que ter um coração quebrantado, um coração que ame o próximo. O próximo que Jesus diz aqui não é minha filha, não é meu neto, não é a irmã Valéria que eu gosto dela, não é a irmã Gedalva, não é o Mateus porque é uma criancinha boazinha que não me faz mal. O meu próximo é aquele que precisa ouvir a palavra de Deus, que é salvação, aleluia. O Senhor, ele disse assim, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crê, ele será salvo. E quem não crê, já está condenado. Glória a Deus. Quem crê e for batizado, será salvo. E quem não crê, está condenado. Tem pessoas que até querem ir para a igreja e receber a bênção, mas não querem se batizar porque eu não estou preparado. Porque não quer compromisso com Jesus. Mas esses homens, irmãos, 4, pegaram o paralítico, aleluia, porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e desceram na casa em frente a Jesus. E no meio das pessoas que estavam ali. Jesus está aqui na nossa frente, irmãos. Jesus está aqui, aleluia, louvado seja Deus. Eles queriam trazer Jesus pela porta, mas a multidão era tão grande e não dava. Eles usaram uma estratégia. Nós vamos abrir o telhado, como aqui no Nordeste, as casas de telha. Nós vamos destelhar e vamos descer essa cama. Porque na época de Jesus, Jesus não ia só atrás do rico, não. Ele ia atrás do humilde, do necessitado, aleluia. Amém, glória a Deus. E ali ele abriram aquele buraco e levaram. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está me revelando agora para me fazer uma pergunta para vocês. A unção de Deus estava sobre Jesus para o curá-lo. Mas ele só pode curar porque aqueles 4 homens tiveram ousadia, amor, caridade por aquele homem que estava acamado, paralítico, em cima de uma cama. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a obra maior que aconteceu? Foi de Jesus curá-lo ou dos 4 amigos levarem ele até Jesus? Qual foi a obra maior? Os 4 amigos. Não. As duas são importantes. As duas, Porque se Jesus... eles desceram... Porque Jesus estava lá. Jesus está aqui, no meio de nós. Mas se nós não crermos pela fé que Deus está aqui, que a unção de Deus está aqui, que Deus está curando, que Deus está mandando a palavra para quebrar laço nessa tarde, para tirar impedimento, essa palavra só vai servir de efeito para quem está ouvindo.
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra é para nós e para quem vai ouvir depois. E esses homens, eles, irmãos, poderia dizer, se fosse para receber a minha bênção, eu poderia botar uma escada, subir, mas eu vou lá atrás daquele paralítico que ninguém liga mais, né? Não vou ligar, não. Eles fizeram tudo para entrar pela frente, mas não puderam. O que eles fizeram? Glória a Deus. Vamos abrir um telhado, nós vamos abrir um telhado e vamos colocar ele na frente de Jesus e alguma coisa Jesus vai fazer. Irmãos, Jesus vai fazer alguma coisa, aleluia. Glória a Deus. Jesus vai fazer alguma coisa grande se eu e você Amém, buscar o Jesus. reino de Glória Deus. a Deus. O reino de Aleluia. Deus, aleluia, canta lá na Glória Nachaia. a Deus. Ele é chegado Aleluia. neste lugar, aleluia. Glória A palavra de Deus diz, aleluia. buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esses 4 homens, eles buscaram em primeiro lugar o reino de Deus. Glória A a Deus. vontade de Deus era que aquele paralítico fosse curado, porque senão ele não tinha dado a unção de cura para Jesus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Ele deu a unção de cura para Jesus, para quando o paralítico chegasse, Jesus curasse. Glória a Deus. Então todos foram importantes. Verdade. Jesus. Se eu prego, eu faço a obra. Se você louva, você está fazendo a obra. Se você ora, você está fazendo a obra. Se você dá um prato de comida, você está fazendo a obra. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água para um dos seus pequenininhos, aleluia, louvado seja Deus, Glória a Deus. está dando a ele, amém? Aleluia, Jesus. E receberá a recompensa. Glória a Deus. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, irmãos, Jesus viu que eles tinham o quê? Fé. 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 Muita fé. A fé, a vontade, eu tenho. Eu tenho vontade de evangelizar. Vamos, irmã Valéria. Estou dando um exemplo, né? Porque está eu e ela aqui, não citar o nome de ninguém aqui. A gente está falando de alguém. Não, estou dando um exemplo. Irmã Valéria, estou com desejo de evangelizar. Mas é só fala, não entra em prática. E a fé sem obra é morta. Entendeu? Então, Jesus viu que a fé deles era tanta, deles pegar aquele homem, 4 homens, abrir o telhado e descer, porque eles tinham certeza quem era Jesus. Sabe o que Jesus revela aqui? Aleluia, Jesus. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não conhecem Jesus. Porque a unção do Espírito Santo, ele dá para quem ele quer, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nos Atos dos Apóstolos, eu não sei qual a passagem, mas agora Deus me trouxe à mente, o Senhor curou um macumbeiro e ele começou a acompanhar Paulo, e Paulo era um homem de letra, né, muito letrado, ele já era esse tipo de pastor muito chique, né, apóstolo, e ele começou a ver Paulo fazendo milagre, curando os enfermos, os aventais de Paulo curava, e o Senhor pegou e disse assim, aleluia, canta lá Manachaia. E aí aquele macumbeiro que se converteu, que queimou todos os livros, eu não lembro agora onde está a passagem, mas está na Bíblia, está na minha e está na sua em Atos dos Apóstolos, e ele pegou e disse para Paulo, quanto custava para pagar por aquele poder que Paulo tinha de curar? E Paulo disse, filho do diabo, filho do diabo, filho do diabo. O filho do diabo, ele não quer ter sacrifício. O filho do diabo não quer orar, não quer jejuar. Em prioridade está a minha carne. Eu estava dizendo para a irmã Valéria, eu não estou legal hoje, irmã Valéria, mas eu tenho que fazer o reino de Deus. A minha carne dizia não, mas o meu espírito dizia sim. E ela ali me incentivando. Por isso que é melhor andar de 2, irmão. Porque um ajuda o outro. E ela ali do meu lado me incentivando.
Então, irmã, nessa tarde eu quero dizer para você, Deus está dizendo para nós, imagine esses 4 homens, chegue em casa, deite na sua cama e pense, será que eu tinha essa fé? Fé é esse amor. De eu pegar um paralítico, abrir o telhado e pôr ele lá. Será que eu tinha? Será, Senhor, que eu te conheço mesmo? Porque eu quero ver poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Meu amigo, ele não chamou o paralítico de paralítico. Irmãos, a coisa mais feia que tem é você olhar para a pessoa dentro da igreja e é o que acaba com a igreja, é a fofoca, é o aponte. Você olhar para a igreja, na hora que eu estava orando, o Senhor trouxe essa mensagem essa palavra que está escrita em Romano 31 em diante, que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, se foi Deus que escolheu? Então, quem tentará acusar a sua vida, a minha vida, a vida de qualquer pessoa, se esse paralítico aqui, a Bíblia não diz se ele era crente, e nem se esses 4 homens eram crentes. Mas Jesus sabia que ele tinha pecado. Porque Jesus conhece o coração e a mente de cada um que está aqui, aleluia. Amém. E que está ouvindo esse vídeo. E Jesus, sabendo que ele tinha pecado, ele disse assim, aleluia, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Que coisa linda, gente. Gente, Jesus não conhecia esse homem, não. Jesus não orou, não diz aqui que ele orou. Tá dormindo. Ele pode deixar a Belozinha, Jesus agindo. Ele consome. Jesus está dormindo, ele fica mais quietinho. Jesus disse assim, aleluia, gente, se afasta, que eu tenho que pôr as mãos, eu tenho que pôr. Não, tem hora que a gente não põe a mão porque Deus não manda, mas tem hora que Deus manda e a gente tem que pôr. Mesmo correndo risco, a gente tem que Glória a pôr. Deus, aleluia. Mas aqui, o que foi que Jesus curou ele? Com a palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai até a divisão da alma e da medula. Ela desce nos pensamentos, nossos pensamentos, as intenções do coração. Ela traz para a luz o nosso pecado. Ela traz para a luz também o que nós fazemos de bom também. E ele disse, meu amigo, como está a tradução na sua, irmã Valéria, aí nessa parte de amigo? Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. No 20, o 20, irmã Valéria. E vendo-lhe a fé de Jesus, disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. Tá vendo? Deus não disse, ô paralítico, Não, falou homem. ei, paralítico, você está perdoado dos seus pecados. Porque o paralítico já é desprezado. Jesus não humilha ninguém. Jesus disse, homem ou amigo, Homem, teus pecados. teus pecados estão perdoados. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar. Os mestres da lei, quer dizer aqueles pastores que faz teologia, que tem aquele anel de ouro, que diz eu fiz teologia, aquelas falsas mulheres de oração que vão para o ciclo de oração, quando chega em casa, mete o pau na vida dos outros. Esses são os falsos fariseus. É melhor, a Bíblia diz, Jesus diz o quê? Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Do que a gente ir para um ciclo de oração e depois sair falando das outras irmãs, disso e daquilo. Não. Jesus estava... Mas sempre vai acontecer isso. E nós temos que saber quem é fariseu e quem é hipócrita. E os fariseus, que eram contra Jesus, que achavam que Jesus até expulsava e curava pelo espírito de demônio, ele disse assim,
os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar. Eles pensaram. E Jesus já sabe o meu pensamento seu. Gente, eu vou pregar porque Deus está mandando. E de quem está assistindo, amém? Aleluia. Quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecado. Só Deus tem esse poder. Gente, não tem gente que diz assim. Eu disse assim, mas Valéria, me perdoe. Ah, pastora, vou perdoar a senhora não. Só Jesus é quem perdoa. Deus é quem perdoa. Isso não é crente. Porque eu tenho que perdoar e liberar e meu coração está limpo. Agora, o que essa pessoa fez é Jesus quem vai justificar. Ela e eu. Vai colocar na balança. Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Mas os fariseus dizem que é ele que está dizendo perdoados são os pecados. Porque Jesus sabia onde estava a falha dele. Estava faltando falta de perdão. E às vezes a gente pode apontar uma pessoa que está bebendo, aponta uma pessoa que está com a roupinha curta, aponta uma pessoa que está fazendo uma coisa e outra, e esquece de ver a estaca que está no nosso olho, né? Ver o argueiro do irmão e não ver a trave do nosso olho. Porque aqui Jesus já sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabe o que nós estamos pensando aqui, amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Aí Jesus disse assim, aleluia. Ele disse, porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Jesus disse, olha, que diferença faz? A palavra foi liberada para ele. Deus já tinha dado a unção da cura para ele. E ele sabia onde estava a raiz da doença. A amargura traz doença, sabia? O câncer é confirmado cientificamente que ele vem através de pessoas que não perdoam, pessoas de coração duro, pessoas de coração obstinado, que guardam mágoa. E pessoas assim, elas não são felizes, porque elas são amargas com elas mesmas. São aquelas ervas amargas que carrega dentro de si veneno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor disse assim, por que vocês pensam dessa maneira? Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecado. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pega a sua cama e vá para a sua casa. Gente, esse homem entrou por 4 pessoas para descer ali. De repente, ele sai andando no meio da multidão. Olha o milagre. Deus vai fazer um grande milagre na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aí ele diz assim, eu digo a você, levante, pega a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o paralítico não ficou. Ai, fiquei tanto tempo deitado que estou com uma dor na coluna, estou com uma dor na perna, estou com uma dor não sei aonde, né? De tanto tempo que eu fiquei deitada, dá água com açúcar para bichinha, porque tem gente que é assim, né? Aquela mimimi. Tem doença em todo canto. Tem doença em tudo que é canto. Aí, o que o paralítico fez? No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Ele não foi louvando a Jesus. Nós temos que pedir a bênção a Deus em nome de Jesus. Mas ele foi louvando a Deus, que Deus é o próprio Jesus, né? Foi louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. E louvavam a Deus, dizendo, que coisa maravilhosa que nós vimos hoje. Amém? Amém. Essa foi a palavra dessa tarde. Você vai ver coisa maravilhosa. Amém, Jesus. Eu vou ver coisas maravilhosas. Talvez
esse paralítico signifique, como eu vinha falando para a irmã Valéria, as lutas, né? Às vezes as nossas lutas é tão grande, aí as pessoas olham e ficam zombando. Às vezes a gente está passando por uma prova e as pessoas apontando, e a gente fica assim, de repente, eu estava dizendo para a irmã Valéria, se a gente não olhar para Jesus, a tendência é desistir de tudo. Verdade. Mas esses 4 homens, eles não olharam para a multidão. Glória Acho a que Deus. a multidão gritava, ó os doidos, né? É. Mas eles não quiseram saber. Aquele outro paralítico que estava à beira do caminho, ele clamava, ô filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Os discípulos diziam, cala a tua boca. E ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus te pergunta nessa tarde, você vai continuar clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou você vai ouvir a voz da multidão, aleluia? Você vai ouvir, aleluia, para o olhar da multidão. O Senhor está dizendo, olha, eu vou usar estratégia para dar vitória para vocês, que vocês vão se admirar e quem souber também vai se admirar. Porque esses 4 homens foram 4 homens de fé. E o homem da cama também, porque ele podia ter dito, e se eles me derrubarem daqui de cima, eu estou lascado, né? Já estava paralítico. Mas não tenha medo. Se você está na mão de Deus, como ontem a irmã Valéria pregou, ainda com uma guerra histórica contra nós, Deus está conosco. Glória a Deus. É verdade. Ele só vai deixar Aleluia. uma bala acertar se ele quiser recolher um de nós. Mas se não, ele dá livramento. Glória Porque ele diz que ele ordena os seus anjos Amém. para nos ajudar, para nos livrar, Glória a que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Amém. E assim fica a palavra de hoje. Glória a Você que Deus. recebeu também, se você sentir em nome de Jesus, passe para alguém essa palavra que esteja precisando, que esteja desanimado de ir para a igreja. Tem pessoas que não vão para a igreja por tão pouco, né? E esses foram com tanta fé. E que nós, nessa tarde, podemos orar para que Deus acrescente nossa fé. Amém? Glória Fiquem a com Deus. Deus, que Deus abençoe. Amém?